E aí, meus NPCs favoritos? Hoje eu vou falar do Incrível Circo Digital. Tá aí um desenho que eu não botei muita fé no começo. Parecia muito infantil, colorido demais, bobinho, e isso não é minha praia. Então eu deixei um tempo na geladeira, não quis saber. Porém, teve um dia aí que eu fiquei meio doido e pensei, por que não dar uma chance, né? E isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque esse desenho, ele é só uma fachada. Essas coisas bobinhas, musiquinha e tudo mais, personagens divertidinhos. Na verdade é uma fachada para algo muito maior, tem todo um mistério em volta desse circo. E ele parece ser infantil, mas aborda uns temas tipo crise existencial. É esse, garota? O que vocês são? O que eu sou? Pois é, como que acontece isso é uma coisa que você vai saber agora e também alguns mistérios desse circo. E é claro, vamos dar uma olhada nesses personagens que são muito legais. A nossa aventura no circo começa com Caim, personagem esse que é dublado pelo nosso queridíssimo Guilherme Briggs. O cara manda muito bem na dublagem. E ele não tá sozinho não, ele tem uma parceira chamada Bolha, que tem uma semelhança bem engraçada com aquela bala do Mario e é dublado pelo Cebolinha. Eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Juntos eles apresentam o resto da turma. Gimli, Zooble, Jax, Kingo, Hagatha e por último Kaufmo, que não tá presente por algum motivo. Mas dando seguimento, na verdade o Kaufmo não era o último, porque simplesmente spawna uma garota palhaço do nada. E quem ela é e o que tá fazendo aqui, logo a gente descobre, mas o que dá pra ver é que ela é a protagonista e nossa lente pra esse mundo. É através dela que a gente vai ver como tudo funciona aí. Logo, ela fala que parou ali quando colocou um headset pra jogar. Mas eu acho que provavelmente a dublagem deve estar errada. Então eles devem estar falando de algum tipo de óculos VR, porque ela tenta arrancar a cara. Então... E outra coisa que é muito desmotivadora pra ela é que ela tá presa nesse corpo de garota palhaço. Não só ela, como a Hagatha, o Jax, os outros personagens também estão presos. E sim, eles também são humanos, assim como a garota palhaço. Claro, ela fica em estágio de negação, né? Até porque isso é confuso demais pra ela. Com isso a gente tem um pequeno resquício de um dos personagens, que é o Jax. E o cara age igual babaca. Mas como assim? Pessoal, não sejam maus com ela. A gente tá preso aqui há anos e supostamente é quem tá aqui há mais tempo. É por isso que ele tá lelendo as ideias. De comédia. E aí, Caim? Passando desse momento babaca dele, ele pergunta pro Caim se vai ter uma aventura de boas-vindas pra garota palhaço. Ao que ele responde que sim, mas primeiro ele tem que apresentar o lugar pra ela. Ele mostra o lugar, tenda, parque de diversões, um laguinho. O que eu achei interessante é que isso se parece muito com aquele mapa do jogo de bolo de computador. Provavelmente você já deve ter jogado. Seria isso uma referência? Eu não sei, mas fica aí. E é claro, partindo disso tudo, ele mostra um lugar muito misterioso, chamado O Vazio, que o que tem lá, nada. É só um local vazio, como diz o nome. Porém, é inacessível pra nossa turminha. Antes que o nosso amigo Caim pudesse transportar a garota palhaço de volta junto com a turma, ela dá uma olhada num tipo de porta escrito saída. O que é estranho, porque esse local não tem saída, tá todo mundo preso ali. Quando a nossa protagonista questiona o Caim, depois de dar uma vomitada básica, o cara fica todo esquisito e foge do assunto. E isso é muito estranho. Depois de dar uma de João sem braço, ele pergunta pra garota palhaço qual que é o nome dela. Só que tem um problema, ela não se lembra. Por mais que ela force muito o cérebro, ela não consegue lembrar quem que ela é. Mas até aí tudo normal, porque ninguém dali também se lembrava o seu nome. Então o Caim faz um pequeno sorteio e agora o nome dela é Pomni. Mas vamos chamar de garota palhaço às vezes, pra não ficar repetitivo demais. Agora, dando continuidade à aventura de boas-vindas da Pomni, eles precisam derrotar esses Glosmas. O que são eles? São criaturinhas que saem roubando coisas. Basicamente um Enderman da vida. Pra que eles estão roubando essas coisas e como que a nossa turma pode derrotar eles é um problema da nossa turma, é claro. E quem disse que isso é problema meu? Caim não tem nada a ver com isso e vai embora. Realmente é algo que não parece muito complicado. Só todo mundo trabalha em equipe que logo dá pra descobrir. Todo mundo menos o Zooble, porque o cara acabou de cair no Instakarma. Olhe por você. Se precisarem de mim, vão se... Parada complicada com o Zooble, hein? Então vamos passar pra Hagatha e pra Pomni. Antes de começar a aventura, eles têm que chamar todo mundo. Então eles vão atrás de Kaufmo, que ainda não apareceu lá por algum motivo. Não demora muito até eles chegarem à porta e serem recebidos por...
Nossa turma tá com um problemão. Será se todo mundo vai sobreviver a isso? É uma pergunta que eu vou te responder logo, porque a gente vai ter que ir pro Kingo, pra Gingly e pro Jax, que saiu de fininho na hora que o Kaufman apareceu daquele jeito. A missão dessa parte da turma é resgatar as partes do Zubul. E eles não fazem isso por vontade própria. O Jax derruba todo mundo no buraco e todo mundo é obrigado a ir resgatar a Zubul. Como prometido, voltando ao que aconteceu, a Hagatha quase morreu, mas ela tá viva. Apesar da Pomni ter abandonado ela pra morrer. Porém, ela tá numa situação não muito legal. Ela tá sentindo muita dor, eu acho. Não dá pra saber, né? Ela tá toda bugada. Mas quem pode resolver essa parada é o Caim, e quem vai atrás dele é justamente a garota palhaço, a única que tá por perto aí. A Pomni abre um monte de portas atrás do Caim, mas o que ela acaba encontrando é... será se finalmente é a saída que ela tanto procurava? Que ela olhou lá no começo? É o que a gente vai descobrir agora, e eu adianto pra vocês que não é a saída. Na verdade ela entrou no tipo de doors. Enquanto Pomni tá presa, vamos pro outro lado da turma. Eles chegaram lá e deram de cara com o boss da aventura. Nada mais nada menos do que essa largata toda esquisita. Ela tava com um papo estranho pra caramba, porém logo é interrompida por Kaufman, que cai em cima dela e dá uma surra sinistra. Nossa, a turma que não é boba nem nada, mete o pé dali, é claro. Ninguém quer ficar pra saber quem que ele vai atacar depois de derrotar o monstro, não é? Com o monstro sendo derrotado, a aventura acabou, né? O monstro já tá tomando porrada ali, então acabou a aventura. Porém, a aventura foi feita pra ser de boas-vindas pra Pomni, mas cadê essa garota? Ela continua no Doors. E pior, ou melhor, não sei, ela encontra a saída, mas a saída é nada mais nada menos que o vazio. Mas felizmente o Caim chegou e resgatou ela. Ele pressentiu que ela estava presa lá. E ele dá uma explicação de que na verdade aquilo era uma aventura que ele estava preparando e que não estava completa. Mas a julgar pela reação que ele teve quando ela mencionou saída, tem algo de errado com esse cara, ele tá escondendo alguma coisa. E de quebra ele também vai resolver o caso do Kaufman. O cara ficou daquele jeito, mas o Caim tá aqui, vai curar ele, seria o certo. Mas não é o que acontece, na verdade ele joga o Kaufman num tipo de vazio, num local onde só tem escuridão em volta. Seja muito bem-vinda, Pomni, essa é a sua vida agora. Outro dia no Cerco Digital. Pomni tem um pesadelo sinistro, mas felizmente é só um pesadelo. Logo a Hagatha chama ela para uma nova aventura. E sobre o lance de abandonar ela para morrer, é passado. Focando no presente é a hora da nova aventura, que se chama Desespero no Desfiladeiro Doce. O que aconteceu? Bandidos roubaram uma cauda para panqueca de um reino. Então cabe aos nossos heróis recuperar o item. Mas antes de começar mesmo, a bolha parece ter alguma coisa para dizer. Tá grudento nisso, hein? Eu quero gozar. Após esses comentários que eu nem quero saber o que é, Pomni tem um tipo de crise existencial básica. Porém, sem tempo pra isso, porque eles chegam no reino e encontram uma vista bela, antes de serem recebidos pela princesa. A Hagatha observa que a garota palhaça tá meio cabisbaixa e até tenta animar ela. E é recebida com isso. Viu, Pomni? A princesa já gosta da gente. Eu não sou criança, você não tem que me animar. É totalmente de graça, ela só queria ajudar, né? Os bandidos roubaram um caminhão cheio de cauda. E qual a solução pra isso? Usar outro caminhão. Deixe seu F pra esse carinha que foi apenas uma vítima. Seguindo o pé na estrada. Rapidamente temos um breve momento pra gente conhecer os nossos vilões, que não são tão vilões assim. Isso porque eles roubaram essa cauda pra salvar as pessoas do vilarejo deles. Ainda bem que a turma é de boa e provavelmente vai resolver tudo pacificamente. Não demora muito até nossos heróis alcançarem os bandidos. E como Pomni é uma moça corajosa, ela vai na frente. Por pura e livre e espontânea vontade. A turma cai de um precipício depois de toda a confusão, com a exceção de Pomni, que ela acaba bugando a colisão no outro caminhão e entra pra dentro do vazio. E não sozinha, um dos bandidos cai junto com ela, enquanto aos outros eles saem voando. O nosso amigo Lacoste de Chapéu, vou chamar ele assim porque eu não sei o nome, fica vagando por esse local, até encontrar uma área cheia de modelos 3D, inclusive com o modelo 3D dele mesmo. Obviamente isso é muita informação pra ele assimilar, uma versão dele fazendo T-pose. Enquanto isso, a garota palhaço cai
vai junto dele. E olha, o cara tá cheio de perguntas. Primeiro, por que tem esse monte de gente ali, mas não tem ninguém na turma dela? E é claro, a pergunta básica, o que eu sou? O que você é? Por que eu tô aqui? São muitas dúvidas. O cara nem sequer se lembra do vilarejo dele, não lembra nem que tem uma mãe, não lembra de ninguém. Até porque isso foram memórias que colocaram nele, né? É a dura realidade. É, isso aí, um desenho com personagem tendo uma crise existencial. É tanta informação pro nosso Lacoste que ele tem uma crise de ansiedade. Então, enquanto a Pomni acalma ele, vamos ver o que aconteceu com a nossa turma. Eles até sobreviveram à queda. Entretanto, encontraram um monstrão gigante, mas pelo menos ele é educado e só come doce. O nome desse monstro é Caramelo, e ele foi banido no reino após cometer uns pequenos crimes aí. Crimes como devorar as pessoas que moram lá. Nada demais. E Jax, sendo o babaca que ele é, negocia com o bicho a chave do reino. Que chave é essa, se pergunta você? É uma chave que a princesa confiou a eles para entrar dentro do reino, respondo eu. A negociação é bem simples. O Caramelo ajuda a pegar os bandidos e ele entrega a chave pro Caramelo. Só que o problema é que os bandidos caem do lado deles no exato momento. Então a parte do Caramelo já foi feita. De volta a nossa garota palhaço, ela explicou toda a situação pro Lacoste. E agora quer sair dali, só que o cara recebeu um baita de um choque de realidade sinistro. Ele nem sabe o que fazer. Porém, a nossa garota palhaço não quer deixar ele pra trás. Ela tá vendo como ele tá numa melancolia muito grande. E com razão, porque provavelmente ele vai sumir depois dessa aventura. Pô, o cara é só um obstáculo. Felizmente, Pomni dá um apoio moral pra ele e oferece um local pra morar e um novo propósito de vida, que no caso seria fazer novos amigos. Isso é o suficiente pra convencer o nosso Gamigu a se levantar. Sim, esse é o nome do nosso Lacoste. Usando o modelo de caminhão, a dupla consegue sair daquele bizarro lugar e cai direto na cabeça do monstro. Já vai tarde, ô bicho filho da... E pra terminar com chave de ouro, o modelo de caminhão que eles pegaram é a exata cópia do que os bandidos roubaram. Então eles têm 2 caminhões, os bandidos podem ficar com um e eles podem devolver o outro, e cumprir sua missão sem nenhuma baixa. Todo mundo fica feliz. E é isso que eles fazem, eles entregam o caminhão de volta, deixam os bandidos irem e dão a desculpa que eles mesmos executaram um deles. E estão levando esse aí específico, que é o Gamigu, pra poder executar no mundo deles. Eu diria que tudo termina bem quando acaba bem, só que o babaca do Jax deixou a porta do reino aberta. E por uma infelicidade do destino, o Caramelo ainda tá vivo. Ele entra lá e devora muitos NPCs inocentes. Essa vai tudo pra conta do Jax, mas eu acho que ele não se importa. De volta ao circo, finalmente Gamigu pode aproveitar sua nova vida. Uma nova visão, novo propósito, novos amigos e quem sabe um personagem recorrente da série. Tudo que ele precisa fazer é agir normal. Kendrick? Eu não vou mentir pra vocês, no fundo eu esperava que algo assim fosse acontecer, mas eu tava torcendo muito pra não acontecer, eu não queria que isso acontecesse. Poxa, ele teve todo um desenvolvimento, ele evoluiu, ele teve um novo propósito, pra terminar desse jeito. Digital Circus me surpreendendo de novo. Como o tempo não espera tristeza, vamos seguir pra galera fazendo o funeral do falecido Calfo. Dá pra ver que a galera ali é muito unida, com a exceção do Jax, que é um maníaco, mas eu acho que provavelmente ele deve ter alguma coisa a esconder, ele deve ter alguma história por trás. Então o episódio termina com esse clima sentimental. E a Pomni pode não estar no lugar certo, mas pelo menos ela tá rodeada das pessoas certas. Outro episódio, outro dia, outra aventura. Dessa vez a nossa turma vai bancar os caça-fantasmas. Vai bancar a turma do Scooby-Doo. Eles têm que resolver o mistério da mansão. E mais, tem que capturar o máximo de fantasmas que conseguirem. Então, sem enrolação nenhuma, vamos direto pra aventura. Eles chegam na mansão e encontram um fantasma, que de primeira até parece hostil. Mas na verdade ele só vai ser um guia e provavelmente vai ser um facilitador de tudo e... o Jax captura ele. Felizmente, antes de ser capturado, o fantasminha deu umas certas dicas. Primeiro, ele diz que tem a opção de 2 portas. Uma porta tranquila e uma porta que a parada não é tranquila. E Jax, como é um maníaco que só quer ferrar com todo mundo, pega a máscara da Gingo e joga no pior lugar possível, que no caso é o lugar que não é tranquilo. Por algum motivo, o Kingo resolve ajudar, só que aí ele acaba levando a Pomni sem querer. Eles caem num lugar assustador e dão uma explorada, até descobrirem algumas fitas falando sobre o monstro. Que olha, pelo que o cara fala nas fitas, eu acho que ele não morreu não. A nossa dupla tem que sair de lá agora, mas como clichê de todo jogo de terror,
todas as portas estão trancadas. Convenientemente, eles estão sendo guiados para um lugar. Andando aqui e ali, eles encontram outra fita. E não é que o monstro realmente não morreu? Que situação. Nessa fita ele fala que não era para eles tirarem os olhos da cabeça do bicho. Que no começo eles encontram como um tipo de troféu, mas só ignoram, acham aquilo muito feio e seguem sua vida. Tá, mas por que eles não podem tirar os olhos da cabeça do monstro? Acontece que esse cara capturou esse monstro e tentou de tudo. Atirou no monstro, cortou a cabeça dele, mas de jeito nenhum o bicho morreu. O corpo sumiu e a cabeça ficou. Ou seja, se o bicho ainda tá vivo, ele provavelmente vai voltar pra pegar o que é dele. Ah, e adivinha, a cabeça dele também sumiu. Então o monstro já tá junto de novo. Isso é só um detalhe. Pomni encontra uma chave, só que ao mesmo tempo as luzes se apagam. Nossa dupla anda pelo escuro. Eles continuam andando sem ver nada e dão de cara com o monstro. E por causa disso o Kingo quase vai de Vasco, mas felizmente ele sobrevive. Por fim eles conseguem fugir de lá, do escuro, e chegam numa adega para encontrar a última fita. Mas como assim última? Como que eu sei que essa é a última fita? Acontece que o cara ficou maluco e atirou na própria esposa e depois se matou. Ou talvez não, a parte de atirar na esposa sim. E como que eu sei que ele morreu? Não é porque o corpo dele tá ali perto. Pelo menos ele deixou uma shotgun com 2 balas. Melhor que nada. Não demora muito até que o monstro apareça. E Kingo deita o bicho na base da bala. Ele gasta os 2 tiros e o bicho cai. Finalmente um final feliz, não é? Não. Contudo, entretanto, todavia, o monstro na verdade é uma criatura de Deus. Sim, esse monstro é uma criatura de Deus. Difícil acreditar, mas é. E quem machuca essa criatura é jogado direto no inferno. Foi isso que aconteceu com o cara e é exatamente isso que vai acontecer com os nossos amigos agora. E pra piorar, o cara vai usar o corpo dos nossos amigos pra fugir do inferno. E em paralelo a isso, a turma entrou pela outra porta, que realmente o guia não tava mentindo, era uma porta mais tranquila. Eles ficam de boa tomando chá com a esposa do mano que morreu. Sim, lembram do que ele atirou na esposa? Pois é, ela que tá na outra porta. Eles ficam de boas e terminam a aventura. Porém, pra terminar tudo, eles precisam esperar a turma toda tá reunida. Então voltemos pro Kingo e pra Pomni. Eles estão no inferno e tem um corredor que leva até a saída. Só que o problema é que não é simplesmente você só correr em linha reta. Isso porque se você correr pra lá, seu corpo vai estar dando sopa pra ser possuído por algum espírito que tá lá por perto. E é até o que vemos acontecer com Pomni. Com esse ocorrido traumático, a Pomni começa a ficar meio surtada com isso. Só que ela é acalmada por Kingo, que agora tá bem diferente. Acontece que a escuridão faz ele se lembrar de quem ele era antigamente. Na escuridão ele recupera suas memórias e junto disso sua humanidade e sanidade também. Isso porque ele era um cara que não fazia muito sentido e era até considerado meio louco. Ele era o mais antigo do grupo. E pô, ele tinha até uma esposa, mas infelizmente ela enlouqueceu. E se você não entendeu o que eu quis dizer com enlouquecer, foi o que aconteceu com Kaufman. E ela teve o mesmo destino dele também. E isso é bem triste, porque o Kingo lembra ela de um jeito tão bonito e aconchegante, e mesmo na forma monstruosa ela conseguiu se acalmar por um breve tempo. E o fato dele não se lembrar disso talvez seja algum tipo de autodefesa, porque para uma pessoa perder alguém que ela ama muito e tem todas essas lembranças boas, porém recheadas de saudade, se ele ficasse pensando nisso ele poderia enlouquecer igual ela. Então ele ficou doido pra não se afundar no sentimento de tristeza que ele estava sentindo. Porém agora ele parece estar bem mais resolvido com isso. O problema é que agora ele não tem mais controle sobre essa outra personalidade mais boba dele. E ele conta essa história toda pra Pomni. E a Pomni percebe que o caminho, a saída são os amigos que fazemos pelo caminho. E usando uma dica do cara da fita, que é prender a respiração, eles conseguem sair do inferno e terminam a aventura. Por fim, o episódio termina com Pomni agradecendo a Agatha por se importar com ela e, infelizmente, Kingo voltando ao seu estado bobo normal. O Incrível Circo Digital foi criado por uma animadora chamada Gonzilmonks. O piloto foi lançado no YouTube e foi muito bem. E não é pra menos. Essa animação eu ouvi falar há um tempo, mas eu não me interessei, né? Foi moleque. Isso parece algo bobinho, pra criança, porque pô, olha o estilo desses personagens. Porém, à medida que a gente vai avançando, percebe que não é pra criança. E não tô falando do momento que a Pomni solta um xingo do nada. E falando da história, a gente é apresentado ao novo mundo de Pomni, que é sua casa agora. A gente acaba tendo mais perguntas do que resposta em si. Por isso que tem uma cacetada de teoria no YouTube. Agora falando sobre a crise existencial, que é um tema bastante presente nesse desenho, no começo com a Pomni, ela quer saber, supostamente, se vai ficar presa ali pra sempre. Isso é um choque de realidade pra qualquer um, saber que vai ter que ficar num mundo estranho pra sempre. E isso acontece até com Caim também.
Ele percebe que se a galera não gosta da aventura dele, bom, é a única coisa no que ele é bom. E se as pessoas não gostam do que ele faz, sendo que isso é a única coisa que ele é bom, por que ele vai continuar vivendo? O cara dá uma bugada mental, porém ele volta. E a minha parte favorita é a do Gamigo. Imagina pra você descobrir que sua vida se resume a ser um desafio de alguém. A pessoa vence de você, bom, sua vida não tem mais sentido. A sua história é literalmente só pra ser derrotado por aquela pessoa. E depois disso, acabou. Eu não sei como, mas eles conseguiram fazer com que esse personagem se desenvolvesse a ponto de ter motivação de novo pra continuar. Ele tem um propósito, ele vê a vida de um outro jeito. Reconstruir não, na verdade, construir o que ele não tinha. Fazer memórias verdadeiras. Tem um propósito. Mas a série vem e dá essa trollada. Eles passam um tempão desenvolvendo o personagem pra desaparecer ele como se fosse o Thanos. Eu vou gozar. E vou gostar demais. Outro ponto positivo é aquele medo que a gente tem do nosso personagem favorito enlouquecer. Sim, esse tipo de coisa do personagem enlouquecer pode acontecer com qualquer um mesmo. Basta ele ter uma crise existencial, perder o controle das emoções. Eu não sei bem o que desencadeia, mas provavelmente quando um deles se questiona muito da sua realidade. Ou fica muito obcecado com alguma coisa. Agora, falando dos personagens, eles são bem cativantes. Hagatha é aquela personagem legal que se importa com a nossa protagonista. O Jax é um babacão. A Gingli é uma personagem que é muito sentimental, parece que tá sempre chorando. E pô, vou falar do Gamigo. O cara evoluiu e desde o começo ele não parecia ser um cara mau. Mas fazer o quê? É inegável que ele ainda é um personagem bom. E por último vou falar da música. Eu gostei bastante dela. O Circo Digital tem uma música só sua. E é interessante que ela vai mudando de acordo com o sentimento da personagem. Por isso que eu gostei do Circo Digital e recomendo pra você continuar assistindo, porque eu falei de apenas 3 episódios, mas eles continuam lançando. E a Netflix até investiu nessa série. O que a gente pode esperar são vários episódios de mais aventuras do Circo Digital. É isso, valeu!